no escondido da nossa alma. Aqui é um cenário que, quando eu comecei a meditar à tarde, eu compreendi a grandeza cada vez maior do nosso Deus. Esse homem chamado Eliseu, todos conhecem a história dele. Ele foi o sucessor de Elias. E ele desejou no seu coração receber de Deus a porção dobrada do seu espírito. E nós sabemos que Elias falou para ele: se você permanecer comigo, na hora que eu for tomado, você receberá a porção dobrada. E como nós sabemos, aconteceu. Na hora que Elias foi levado ao céu, Eliseu estava com ele e recebeu exatamente o que ele pediu a Deus. E aqui nesse cenário, nós sabemos que existia uma crise, uma guerra, e uma guerra em uma nação é sempre muito triste e muito difícil. Uma guerra no lar também não é nada fácil. Quando uma família ela não tem estrutura, quando ela vive em debate, em briga, em contenda, não há paz na casa. Quando uma nação está em guerra, também todos nós perecemos. Porque tudo aumenta, o dinheiro fica escasso, o alimento fica difícil. Então aqui tem um cenário de um rei ímpio tentando atacar o rei de Israel. Mas esse rei, ele tinha um amigo profeta, um amigo que conhecia tudo que Deus tinha para Israel. E quando este rei inimigo, ele percebeu que existia um homem que sabia todo o seu propósito, que lia os seus pensamentos, ele desejou no seu coração pegar Eliseu e levar prisioneiro para o seu reino. E ali, quando ele veio, ele não veio com 2 ou 3 soldados, ele veio com um exército numeroso, um exército com espada, com lança, com cavalos, veio todo preparado para levar Eliseu prisioneiro, para, sendo assim, destruir Israel. Mas nós sabemos que Deus, ele cuida dos seus. Deus, ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Se cada um de vocês pudesse ver, aleluia, abrir os olhos e ver a fúria que o maligno tem contra a nossa vida, contra a nossa família, contra esse ministério que o próprio Deus plantou neste lugar. E aqui tem um cenário. O moço do profeta, ele acordou cedo. Eu sei que ele deve ter ido buscar algo ou comprar algum alimento, mas quando ele saiu da casa do profeta, que ele deparou com aquele cenário, com aqueles soldados, com aqueles carros, com aqueles cavaleiros, a palavra diz que ele disse: "Ó Senhor, o que faremos?" Aqui começou uma crise de um homem que estava olhando para um cenário de morte, para um cenário de derrota, porque 2 homens, eles jamais, ao natural, eles poderiam derrotar um exército grande, que nem era o exército da Síria. E as armas dele eram as melhores, e os soldados eram os mais preparados. Aleluia. Sabe que o nosso inimigo também, o nosso adversário, ele também tem soldados a seu favor. Ele também tem levantado aqueles que emprestam a sua vida para o maligno, para tentar contra a minha vida e contra
contra a sua vida, contra a minha família e a sua família. Aqui tinha uma crise. Tinha o profeta dentro da casa, o moço olhando a situação, e a Bíblia diz que ele se desesperou. Mas o profeta deu uma palavra de ânimo. O profeta falou para o seu moço: não temas, porque o que está conosco é maior do que está com ele. Mas isso não adiantou. O moço, ele ainda continuou olhando o cenário. Ele ainda não acreditou no que o seu profeta, o seu senhor estava falando. Porque é fácil a gente falar quando a gente não está vendo. Mas quando a gente está vendo, aleluia, o nosso lado natural insiste em não acreditar na palavra. Então, quando Eliseu olhou para o moço, creio que ele olhou para o coração, não só para a expressão facial. Ele olhou para o coração do moço. E ali ele disse ao céu. Ele clamou ao céu, ele orou em favor daquele moço e disse: Deus, abra os olhos do moço para que ele veja. Aleluia. Quantas vezes nós estamos diante do inimigo? Quantas vezes o inimigo da nossa alma está tão perto? Às vezes se disfarçando de amigo, às vezes se disfarçando de bom moço ou boa moça, mas por trás há um intento maligno. Por trás há uma força maligna. Então, amados, chegou aqui esse cenário que eu queria falar para cada um de vocês. Não se deixe levar pelas crises, não se deixe levar pelas aparências. Peça ao Espírito Santo para abrir os seus olhos diante da situação. Porque quando os nossos olhos estão abertos, aleluia, nós não seremos enganados, nós não seremos confundidos, porque o Espírito de Deus, ele tem liberdade em nosso meio. O Espírito de Deus quer operar na minha e na sua vida. Um dia eu olhei para mim mesmo, diante da minha fragilidade, diante da minha insegurança, e eu imaginei que jamais, em hipótese alguma, eu sairia daí para estar aqui. Mas o Deus que me chamou, e o mesmo que me chamou, ele tinha muitos filhos e muitas filhas para nos entregar. Como eu falei, no dia que eu perdi o meu bebê no ventre, aleluia, o Espírito Santo me disse que ele daria filhos e filhas através da sua palavra. Aleluia. Sabe, igreja, e não é diferente. O amor que a gente sente por aqueles que o Senhor nos presenteia é um amor incondicional. É um amor que não tem tamanho. Nós oramos e nós choramos por aqueles que o Senhor coloca no nosso caminho. E como é difícil quando a gente vê que tem alguém que está tropeçando e ficando para trás. Como é difícil quando nós olhamos para aquele filho ou filha que Deus nos presenteou e notamos que não há compromisso naquela pessoa. Não tem nada mais triste de que olhar para um filho do Altíssimo, para uma filha do Altíssimo, que foi resgatada com preço de sangue, e essa pessoa não tem compromisso com Deus. Então, quando Eliseu
falou para o moço, ele pediu ao Senhor porque ele sabia que só ele falando não resolvia. Porque na verdade existem pessoas na nossa caminhada que elas só creem se verem. Elas não creem no sobrenatural de Deus. Elas não creem no mistério de falar em línguas. Elas não creem no mistério de profetizar, de restaurar. Elas olham para as pessoas e dizem, elas estão fingindo, elas já são os mesmos, estão apenas disfarçados. Aleluia. Como eu tenho pena de gente que pensa assim. Porque eu acredito que Deus, Ele tem o poder de tirar a pessoa mais má, aleluia, que tem nesse mundo, e transformá-lo num coração bondoso, lavado e regenerado pelo próprio Espírito. Então, quando Eliseu chegou ali fora, ele já fez uma oração aos céus. Ele sabia, ele tinha convicção que ele não poderia vencer tão grande exército se não existisse ali uma mão divina. E a Bíblia diz que ele disse, Senhor, aleluia, faça com que esse grande exército não veja. Ele clamou ao céu para abrir os olhos do moço, e para o grande exército ele pediu que eles não enxergassem por um pouco tempo. E ali ele disse, esse lugar não é o lugar que você procura, e o homem a qual você procura não está aqui, mas eu vou mandar levar você até o lugar. E ali ele levou para Samaria aquele grande exército. E quando ele chegou em Samaria, os soldados já estavam em prontidão, o rei estava presente. E a Bíblia diz que o rei disse, oh meu pai, porque o rei, ele tinha uma confiança tão grande em Eliseu, que ele chamava ele de pai. E ele disse, nós podemos derrotar todo esse exército. Eliseu disse, não. Vocês vão derrotar quando vocês lutarem por força maior. Mas agora, vocês vão dar de comer e dar de beber a esse grande exército. Sabe, quando eu li essa palavra, eu fiquei sem entender. Eu disse, se o exército era inimigo, se o exército estava ali para derrotar, mas Deus, através da vida de Eliseu, agiu com misericórdia. Através da vida de Eliseu, deu de comer e deu de beber ao seu inimigo. Porque já estava mostrando que Jesus ia nos ensinar mais na frente. Ele disse que é para nós orarmos pelos nossos inimigos. É para nós bendizermos sobre eles. Aleluia. É fácil, missionária? Não é. Não é fácil. Porque nós temos ainda na nossa pele aquele sentimento que veio de Adão. Aquele sentimento de responder na lata. Aquele sentimento de dar àquela pessoa exatamente o que ela merece. Mas nessa noite o Espírito Santo nos diz, é necessário agir com misericórdia. É necessário apresentar Jesus para aqueles que ainda não conhecem. Eliseu, ele vinha num cenário, aleluia, um cenário em que o lugar onde os profetas estavam cresceu tantos para aprender, tantos discípulos chegaram, que o lugar ficou pequeno. E que os próprios discípulos dos profetas disseram, vamos aumentar esse lugar, porque o lugar a qual nós estamos não nos cabe mais. Quem crê que o Senhor Jesus vai aumentar, aleluia, o lugar que você está,
está, e você vai passar para outro lugar maior, porque o lugar que você está não vai mais te caber. Oh, aleluia! É tão maravilhoso, igreja. É tão maravilhoso quando nós olhamos, aleluia, com os olhos espirituais e compreendemos o que Deus tem para mim, para você. Davi, aleluia, o rei segundo o coração de Deus, um dia ele chegou no acampamento e ele escutou um grande gigante, aleluia, desafiando o povo de Deus e blasfemando contra o Deus de Israel. E a Bíblia diz que Davi, ele olhou para aquele gigante e ele não se sentiu incapaz, ele se sentiu capaz de derrotar o gigante. Eu creio que os olhos espirituais de Davi foram ampliados. E ali ele já viu, aleluia, com apenas uma pedra em suas mãos. E com os olhos espirituais abertos, ele conseguiu derrubar e derrotar aquele gigante. O que eu acho lindo é quando o gigante olhou para Davi, o gigante até riu, porque ele era um menino franzino, ele não tinha armas, ele não tinha espada. Quiseram até dar as armas do rei, mas ele não quis, porque ele não saiu do lugar com aquela arma que não lhe pertencia. Então o Espírito Santo está dizendo: eu tenho colocado armas espirituais na sua vida. Então levante a sua mão, que o mal vai cair por terra. Aleluia. Eu profetizo vida para esta igreja. Eu profetizo pessoas entrando por essa porta e sendo liberta do poder do maligno. Porque quando as pessoas, igreja, experimentar o que eu e você já experimentamos, elas vão dizer como é bom servir a esse Deus. Aleluia. Esse Deus é poderoso. Um menino franzino, ele pegou a pedra, ele lançou a pedra e foi exatamente no único lugar que estava aberto no capacete do gigante. Oh, labaço da praça. Quantas pessoas olham para mim, para você e dizem: como? Quem elas pensam que são? Quem eles pensam que são? Nós não pensamos. Nós somos povo escolhido. Nós somos povo liberto, salvo, curados para curar. Eu reconheço que eu nada sou sem o meu Senhor. Mas quantas vezes o Senhor deu sonho e revelação a cada um de nós. Uma vez eu sonhei como se fosse o final dos tempos. E ali os soldados inimigos, eles tentavam prender todos aqueles que criam em Jesus. E eu era presa num corredor enorme. E esse corredor tinha várias portas. E todas as vezes que eu chegava na porta, eu levantava a mão e ela se abria. Sabe o que é isso? É o Senhor mostrando para mim, para você, que muitas portas vão tentar se fechar na minha e na sua cara. Mas o Deus que nos chamou, Ele nos deu autoridade para levantar a mão e derrotar todo o poder do maligno. Sabe, quando Eliseu estava construindo ali aquele lugar para ser o lugar dos profetas, a Bíblia diz que um dos moços, ele gritou bem alto: ah, meu Senhor, o meu machado caiu dentro do rio, e ele era emprestado. Ele era alguém que tinha compromisso, era alguém que pegava emprestado e devolvia, era alguém que não tomava posse do que não era seu.
Como é maravilhoso servir a esse Deus. E uma coisa eu te digo: no dia que você estiver mais fraco, você estará mais forte, porque assim a palavra nos assegura. Às vezes eu me sinto tão pequena, mas é exatamente neste dia que eu sinto mais a graça de Deus na minha vida. Sabe, às vezes os inimigos da nossa alma são como esses soldados e esse rei da Síria. Eles olham, aleluia, para mim, para você, e eles chegam a achar que nós não conseguiremos sair daquela armadilha. Mas o Deus que nos chamou, Ele nos promete vitória. Aquele homem chamado Eliseu, ele pegou com os olhos espirituais abertos. A Bíblia diz que ele pegou um pau no chão, colocou ali sobre o lugar onde tinha caído o machado. Um pau. Fez o machado vir lá do fundo e subiu. Eu e você vamos ter que ter experiência, porque sem experiência nós não chegaremos a ser um soldado preparado. Aleluia. Muitas vezes nós queremos confiar em outras, mas Jesus está dizendo: é contigo o mistério, é contigo que eu vou fazer. Eu creio que quando os profetas olharam ali, aqueles discípulos que viram aquele machado vindo como se tivesse uma corda trazendo ele de volta, eles disseram: eu quero me aprofundar mais, eu quero mergulhar mais, porque é algo extraordinário. Mas sabe que o profeta, ele não pegou o machado, não. A Bíblia diz que ele olhou para aquele que tinha derrubado e disse: pegue. E o homem esticou a mão e pegou o machado. Então o Senhor perguntou: onde você caiu? No dia que você caiu, o Senhor já estava preparado. Eu vou te levar num lugar e você vai se levantar de onde você caiu e eu vou trabalhar. Aleluia. Não vai ser com um machado, não. Vai ser assim, com uma lixa. O Senhor tem nos lixado, igreja. O Senhor tem tirado de mim e de você todo o resto que não precisa. Sabe que a nossa irmã Valneci, eu até comentei com uma amiga minha, hoje, depois de tudo que ela passou, ela prega diferente. Ela prega com unção, ela prega com ousadia, e a palavra vai no profundo do meu coração. Então não chore quando você passar por uma luta, porque quando você chegar do outro lado, seus olhos vão estar abertos. Eu creio que aquele profeta, servo de Eliseu, ele ficou impactado quando ele viu Eliseu saindo na frente, e que ele viu todo aquele exército com todas as armas precisando ser guiado para chegar em Samaria. É extraordinário, porque era um exército que tomava uma cidade inteira. Não era assim soldado, eram muitos soldados que não chega nem a ser mencionado tanto. Mas eles foram levados pelo profeta até Samaria, e lá foram alimentados, foram matados a sua sede. E a Bíblia diz que depois desse dia, nunca mais o rei da Síria se levantou contra Israel. Acabou ali. Se levantaram sim contra Samaria, e até colocaram na porta da cidade, e Samaria passou depois por muita luta.
Mas a Bíblia diz que o rei de Samaria, ele desejou até matar Eliseu. Talvez porque Eliseu não permitiu que ele tivesse matado aquele exército naquele dia. E no dia que ele disse que ia matar Eliseu, e chegou até a casa de Eliseu, Eliseu profetizou e disse: amanhã vai ter fartura em Samaria. Amanhã vai acontecer o extraordinário neste lugar, e a fome não mais existirá aqui. Aí tinha um capitão que o rei se escorava nele, e esse capitão ele falou: nem se abrir a janela do céu, isso vai acontecer. O homem cego espiritualmente, os olhos dele estavam fechados, e a palavra diz que Eliseu disse: vai acontecer, amanhã por essa mesma hora irá acontecer isso que eu estou falando, mas você não irá usufruir, porque os seus olhos vão ver, mas você não comerá dessa fartura. Eita, foi uma sentença que aquele homem recebeu. E sabe quem trouxe tudo isso? Foi através de quem? De leprosos. Aleluia. Os leprosos, eles estavam com fome, e eles decidiram ir até o acampamento dos sírios, porque a fome dói. A fome dói, e nós não passamos ainda por uma fome. Nós sentimos fome, mas não passamos pela fome. Mas aqueles leprosos, eles estavam famintos, eles estavam ali já quase mortos, porque nem na cidade eles poderiam entrar. E se os que estavam na cidade estavam sem nada, imagine eles que estavam isolados. Aleluia. E eles disseram: nós vamos, porque se ele nos matar, nós morreremos, mas se ele não nos matar, nós comeremos. E assim eles foram. E quando o pessoal da Síria, Deus, Ele é tão bom, e Ele também permitiu que o inimigo ficasse confuso. Quando eles pisaram, eles iam um com o outro, e eles pisavam forte, porque quando eles pisavam no chão, não era só o barulho de um, porque eles iam um segurando o outro, eles iam pisando a mesma pisada. E a Bíblia diz que o chefe da Síria, ele escutou um barulho tão forte que ele achou que eram muitos exércitos que vinham contra eles, e eles fugiram, deixando todo o alimento para o povo de Samaria. O Senhor, Ele faz o meu e o teu inimigo ficar atordoado. O Senhor, Ele faz o que Ele apraz, porque Ele é Deus. Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje, e Ele é o Deus eternamente. E hoje Ele me pergunta e te pergunta: o que queres que eu te faça? Aleluia. O que queres que eu te faça? O que você tem visto, igreja? Como é que tem o meu e o teu coração? Como é que nós temos agido diante das tempestades, diante das batalhas da vida? Tem chegado o desespero? Ou tem chegado a confiança e os olhos abertos, espiritualmente falando? Como diz o meu pastor Adriano, nós temos que pedir a Deus
para os nossos olhos ficar abertos também para o lado espiritual. Porque nem sempre o cenário que está sendo ali, aleluia, apresentado para mim e para você, é o que Deus quer para mim e para a sua história. Sabe, Deus, Ele é tão grande, igreja. Deus é tão poderoso que Ele me realiza sonhos, desejos do seu e do meu coração. Sabe, esses dias eu disse, Senhor, as minhas sandálias descolaram todas, Senhor. Sabe, de repente eu ganhei uma bolsa cheia de sandálias. Não foi uma nem duas, foi umas seis sandálias. E eu só disse a Deus, eu não disse nem um pastor. O Senhor, Ele tem cuidado de nós, igreja, nos mínimos detalhes. Sabe, às vezes o inimigo mostra para mim, para você, que não vale a pena. Um dia nós viemos da Malhadinha, o pessoal da Malhadinha que está aqui sabe, nós viemos uma chuva tão grande, mas tão grande, que nós só via a estrada, o pastor só dirigia porque tinha um carro na frente. E pela luz do carro, ele nos trouxe, e pela luz divina também. E quando nós chegamos aqui, a igreja inteira de Catolé faltou. Só o Ana que veio esse dia. Aí às vezes o inimigo diz para mim, para você, não vale a pena. O povo não quer compromisso com Deus. Mas o Espírito Santo fala, quando eu abro meus olhos espirituais, eu vejo que não é porque as pessoas querem, porque há uma guerra para impedir que elas cheguem até aqui. E quando nós olhamos com os olhos espirituais e não os carnais, faz toda a diferença. Então seja como Davi, prepare a pedrinha e lance na cabeça do adversário, porque aqueles soldados tinham que ser alimentados, mas o inimigo, chamado Satanás e seus demônios, eles têm que ser derrotados pelo poder que há no nome de Jesus. Há um poder neste nome, igreja. Há um poder. Veja, quero falar aqui sobre duas mulheres, uma Ruth e outra sua sogra Noemi. Quando Ruth ela perdeu o seu esposo, ela tinha todo o direito, a machura plácica, de seguir a sua jornada. A própria Noemi, ela disse para Ruth: volte, minha filha, volte para os seus, porque eu não tenho mais como te dar um filho para casar com você. E se por acaso eu já tivesse como ter um filho, você esperaria que ele crescesse? Aleluia. E ela disse: não, minha sogra, eu vou com você. Aonde você pousares, eu também pousarei. Aonde você morrer, eu também morrerei. E o mais lindo de tudo, ela disse: o meu Deus é o teu Deus é o meu Deus. Ei, a moabita Ruth abriu os olhos espirituais para servir ao Deus de Noemi. E era porque Noemi estava fraquinha naquela hora. Ela até, por conta própria, ela mudou o seu nome, porque perdeu o esposo, perdeu os 2 filhos. Os seus olhos espirituais naquela hora estavam completamente apagados. E ela disse: olha, quando eu chegar na minha terra, eu vou dizer para o meu povo: não me chame mais de Noemi, o meu nome agora é Mara. O meu nome agora é Amar, porque o Todo-Poderoso tinha o afligido nos seus pensamentos, né? Mas Deus, ele tinha algo extraordinário para aquela mulher, que no momento não estava vendo com os olhos espirituais. É difícil, igreja. Nem toda hora eu e você vamos estar totalmente, aleluia, ali
alicerçada nessa verdade, quando vê um diagnóstico de câncer, ou de lúpus, ou qualquer outro, nós perdemos o chão. Nós não ficamos assim, com os olhos abertos, já vendo a vitória lá na frente. Mas quando nós começamos a caminhar com esse Deus, quando nós começamos a ver com os olhos do Pai, nós entendemos que Ele está no controle, que não há nada neste mundo que Ele não possa fazer. Aleluia. Ele fez uma mulher estéril, velha, como Sara, dar à luz a um filho. O que Ele não pode fazer na tua vida e na minha vida? O que Ele não pode, Valdeci, fazer na tua vida? Há alguma coisa que seja difícil demais para Deus? O próprio Jesus disse que nada é impossível para Deus. Ele disse assim: para os homens é difícil, mas para Deus nada é impossível. Tudo que Ele vê debaixo do céu, debaixo da terra ou debaixo do mar, para Deus é possível ainda. E hoje, neste domingo, eu quero que você olhe para dentro de você mesmo e diga: Deus, abre os meus olhos espirituais. Abre, Senhor, os meus olhos espirituais, para que eu veja, Pai, o que Tu tem comigo e através da minha vida. Aleluia. Sabe, igreja, já existiu dias que eu ministrei deitada. Eu estava ali ministrando todos os dias, e nesse dia eu não estava com condição de mostrar o meu rosto, porque os meus olhos estavam muito inchados. E eu disse para Mateus: Mateus, tem como você colocar outra imagem, colocar só minha voz? Ele disse sim. E eu ministrei. E acredite, eu me levantei poucos minutos depois. Quantas vezes na minha caminhada ele achou que seria o fim? Quantas vezes o inimigo pensou que Luana jamais se levantaria novamente? Quantas vezes o inimigo apostou que Ricardo não seria o Samuel que Deus tem na vida dele? Sabe, o Samuel que à noite ele vai estar dormindo e ele vai parar, porque o Senhor vai nos chamar. Não vai chamar Samuel, mas vai chamar Ricardo. Levanta, Ricardo, eu quero falar contigo. Aleluia. Sabe uma coisa que eu acho lindo numa pessoa que aceita Jesus no primeiro amor? É que ela tem sede de aprender, ela tem sede de ouvir a palavra, ela tem sede de ser tocado por essa palavra. Então hoje, se você ouvir a voz do Senhor, seja na madrugada ou no amanhecer do dia, não endureça o seu coração. Levante-se e diga: eis-me aqui, Senhor. Fala comigo, que o teu servo ou a tua serva ouve. Igreja, Deus, Ele tem feito tantas coisas no nosso meio. Como eu falei, quantas vezes eu e você perdemos tempo se preocupando com amanhã, se preocupando com o que vai acontecer daqui a tantos anos. Aleluia. Eu falo isso porque eu vivi isso. Eu vivi 20 anos me preocupando com uma situação que ainda ia acontecer 20 anos depois. Aleluia. E quando Deus fez exatamente como Ele disse que ia fazer, eu me ajoelhei, chorei e pedi perdão a Deus por todas as noites que eu perdi tempo me preocupando com isso.
quando você vê, aleluia, que o Todo-Poderoso, Ele fala, Ele realiza, igreja. Há um poder que o Senhor derramou na nossa vida, aleluia. Fique de pé, igreja. Ia estar chamando o nosso pastor.